Tá no ar. E aí, gente, desculpa aí pelo tempo que eu deixei de publicar o vídeo aqui. E por conta que o meu programa de editação eu tinha perdido, né? Porque eu reiniciei o meu notebook aqui no modo zero. E aí eu não tinha achado o programa, né? Tive muita dificuldade de achar o programa. E aí eu fiquei paralisado, mas eu fiquei estudando e focalizando sobre isso. Hoje eu gostaria de falar de um tema que eu considero falar, eu já tinha até falado algum tempo atrás, mas eu vejo que ele é muito importante ser falado. Ele é muito necessário ser falado, né? Que é o acesso ao relacionamento com uma mulher, que muitas vezes as pessoas cometem os mesmos erros, né? Acaba não transmitindo esse problema de comunicação. Eu estava no Facebook, né? E aí eu segui lá uma mulher que ela publicou lá um vídeo, até dei lá uma resposta para ela lá. E ela publicou justamente aquilo que eu estava pensando há muito tempo. E o homem não aprende. Que os caras iam lá no inbox dela, né, na mensagem da pessoa. E a primeira coisa que falava com uma outra pessoa que era desconhecida era de cunho sexual. Chamava logo para uma relação sexual, chamava logo para poder sair, ou seja, nem queria uma comunicação, uma conversa com essa pessoa. Já chamava logo para um sexo virtual e para um sexo com a pessoa. E aí esse vídeo até falava, né? Olha, se você quer realmente uma pessoa para uma relação sexual, vai numa garota de programa, paga uma garota de programa que ela tá ali para isso. E não as pessoas que estão dentro das plataformas como Instagram, Facebook, Twitter, até outras plataformas com esse objetivo. A grande maioria não está ali ativo para essas questões, tá? Tem os seus desejos, mas não são ativos. E assim, né? De fato e de verdade, como eu já tinha falado alguns vídeos atrás, a gente não tem uma referência de pessoas que são bem-sucedidas sem pertencer a uma outra área. Essa ausência de referência cria, em muitos aspectos, a pessoa que é canalha, cafajeste, mulherengo, galinha, aquelas pessoas que são cara de pau, como esse exemplo, porque isso significa que as pessoas não estão conseguindo se comunicar e interagir com outros seres humanos e convencer as pessoas. As pessoas elas estão achando que o acesso é simplesmente livre. Vai chegar lá, vai falar com a pessoa e pronto. E não é assim. Principalmente por uma grande demanda que existe em relação a ter um relacionamento com uma mulher, que isso vai gerar uma resistência, uma seletividade dessas mulheres. É a mesma lógica econômica do funcionamento. E esse erro, eu me lembro que na época que eu tinha um grupo lá do Facebook, era o mesmo. Ou até mesmo quando eu participava. Era o mesmo. Da pessoa ir lá diretamente no inbox, mandar uma foto da parte íntima, e não reconhecendo que o acesso ao relacionamento com a outra pessoa depende da autorização. Depende de um sim. Ele não é livre. Simplesmente abaixo as calças e vou lá. É um modo, talvez, né, de animal, né, animalístico, que o ser humano ele não consegue desvencilhar, né? Ou seja, parar para poder pensar e raciocinar, né? Que o acesso ele não é mais um acesso livre por imposição como acontecia no século XVIII, XIX, 17 talvez, 17, 16, 15, talvez não, 17 é certo. Que era uma coisa por imposição, se você vai ter que ir lá e pronto, acabou. Essa desconexão provoca um estado totalmente animalístico dos seres humanos de não entender que o acesso ele não é livre.
é um meio privado também. O sim ou não que a pessoa ela vai disponibilizar é a decisão dela. E não está aberto para todo mundo. Então eu estava acompanhando essa postagem, eu estava vendo essa postagem e vendo que o ser humano ele não está aprendendo. Ele não está evoluindo de entender que hoje o acesso depende de uma permissão. Eu, quando era mais novo, eu pensava que simplesmente eu me oferecendo para uma pessoa, eu poderia ter o sim. Eu tinha o receio da rejeição como outras pessoas na época, mas poderia. Só que eu não tinha também esse entendimento que a vida da pessoa também é uma propriedade particular. O acesso não é livre, você tem que conquistar a permissão. E conquistar a permissão e obter a permissão também seria o termo correto, varia de pessoa para pessoa. Tem pessoas que são abertas, são pessoas que não são abertas, são pessoas que são fechadas. Isso varia de pessoa para pessoa. É lógico que você sempre vai ter um público que vai estar aberto para você. A resistência ela vai ser menor. Mas isso depende do que? Do ser humano buscar uma capacidade para poder obter isso. Porque o acesso ele não é livre. Vai haver uma resistência, ainda que seja mínima, uma dificuldade, um obstáculo para você entender. E eu me lembro que eu senti no coração naquela época, né? No coração não, na mente, né? Na cabeça mesmo, que eu tinha que buscar uma qualificação, um conhecimento. E esse foi o meu grande diferencial até hoje. Eu colho os frutos até hoje, porque eu entendo que o acesso ele não é livre. Ele tem permissões. Essas permissões quem pode dar é a pessoa. A gente tem a capacidade de influenciar na argumentação, na comunicação, na convivência, no círculo de amigo, de familiar, de pessoas, mas a decisão é sempre interna. A pessoa ela tem que aceitar. E resolvi trazer isso hoje como um bate-papo para vocês entenderem que esse modo animal que acontece com muitas pessoas, isso mostra que as pessoas ainda estão estagnadas no entendimento do relacionamento, que ainda não evoluíram e não entenderam que o corpo da pessoa, ou a própria pessoa, seja mulher ou seja homem, quem faz a decisão é a própria pessoa. Ele não é livre. Simplesmente chegar lá e a pessoa vai querer. As pessoas têm os seus interesses e têm as suas vontades. E eu senti que era importante falar sobre isso, dizer sobre isso, sobre essa relação. Entende, gente? Então, é isso que eu queria falar, é isso que eu queria dizer para vocês. E passar para vocês que o acesso ele não é livre, ele depende de uma permissão. E essa permissão que talvez alguns estão perguntando, se perguntando, ele depende de fatores. Tem alguns vídeos antigos que eu falo sobre os estimulantes, canal da visão, como melhorar a pessoa, prender atenção para você ser melhor avaliado, para você não ser descartado rapidamente. Tem uns vídeos bem antigos meu aqui, que eu estou publicando desde o ano passado, que fala mais ou menos sobre isso, como aumentar a sua chance, né? Como tornar mais competitivo diante de outras pessoas que vão ser sempre o destaque e sempre vão ser referência. Dá uma procurada que vocês vão conseguir achar esses vídeos dos estimulantes. Tá? Depois eu vou botar até a numeração para ficar mais fácil para indicar determinados tipos de temas. Mas eu espero que ajude vocês e vou ver se eu consigo manter a consequência de vídeo ou na quinta ou no sábado. Tá? Um abraço, gente.